agradecer a Deus, nosso Pai, nosso irmão Jesus, a essa legião de irmãos da espiritualidade amiga que de alguma forma nos envolve, nos inclui. Gratidão ao nosso irmão Wagner pela luz do aprendizado, pelo tema da reencarnação do Evangelho. Todos nós sabemos que somos frutos do amor divino, do amor de Deus. E a nossa eterna gratidão ao nosso Pai Celestial, ao nosso irmão Jesus, pela luz do aprendizado. Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus, nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho, a paz. Prometa a vós mesmo, eu vou melhorar. Não quero ter ódio, me ensina, Pai, a perdoar. Eleve o pensamento a Deus, viva sem rancor, pratique a caridade que Jesus nos ensinou. Todo aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus, o fardo se torna leve e a vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura do Evangelho com a família no lar. Vivência espírita, conflito e fidelidade. A semente que brota na terra e dá os frutos, alimenta a alma e a colheita no futuro. Vivência espírita manifesta no caráter, na reforma íntima, no comportamento, através dos nossos atos. Faz parte desta aprendizagem o conflito. Aprendemos a separar o joio do trigo. A fidelidade é o sucesso. Jesus é o caminho a Deus, nosso Pai eterno. O nosso objetivo é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus é o caminho, a fidelidade é o sucesso. Amai-vos uns aos outros e a Deus, nosso Pai eterno. Faz necessário conhecer a nós mesmos, as nossas atitudes, o nosso comportamento.
o nosso comportamento sirva de exemplo de sabedores que somos, que estamos sendo observados, tanto na vida espiritual como na vida material. Eu tenho o livre-arbítrio e quero melhorar. Deus, auxilia-me, meu caminhar. Me dê sabedoria, quero seguir fazendo o bem, assim na terra como no céu. Amém. Agradeço a oportunidade da reencarnação. Vou aproveitar o tempo auxiliando meus irmãos. Sou um grão de areia num universo sem fim. Obrigado, meu Deus, por ter piedade de mim. Dificuldades na vida sei que vou encontrar na luz do amor. Vou alimentar minha alma. Conheça-te a ti mesmo. Faça a reforma íntima. Agradeça a Deus pela dádiva da vida. Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, governador do orbe, e toda essa pleiade de espíritos benfeitores da humanidade que intuam e velam por esta casa e por cada um de nós, a nossa eterna gratidão. Que Maria, Mãe de Jesus e seus servos, nesse instante rogamos que possa ir de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, e levem até eles o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito, e principalmente que leve a eles harmonia, equilíbrio e serenidade. O tema escolhido para nós dialogarmos na noite de hoje foi reencarnação e evangelho. E nós iniciamos com essa frase de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E realmente nós espiritualistas, nós espíritas, que acreditamos nas oportunidades benditas, na lei de justiça e de amor de Deus, temos essa oportunidade bendita em cada nova existência, podermos sanar os nossos débitos e aprimorar os nossos conhecimentos rumo à perfeição que a todos nós é ofertada pelo Criador. Então, as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride, já nos dizia Leon Denis. E realmente, cada oportunidade que nós temos de retornarmos na carne, no corpo físico, nós temos essa oportunidade de evoluirmos, nós temos essa oportunidade de progredir, cumprindo realmente todos os ensinamentos da lei de amor e de caridade que a todos nós Jesus nos levou. E somente através destas oportunidades é que realmente poderemos galgar esse conhecimento e rumarmos na direção da perfeição relativa, porque absoluta somente o Criador, da perfeição relativa
que a todos está reservada, como nos esclareceu Jesus no Evangelho. De acordo com o dicionário do Aurélio, encarnar é penetrar o espírito em um corpo. Então, na nossa presente existência, o nosso espírito escolheu esta veste carnal para que pudesse progredir, pudesse renascer a fim de cumprir os desígnios de Deus. Desencarnar significa deixar a carne passar para o mundo espiritual, porque nós, espíritas e espiritualistas, bem o sabemos que a única coisa que morre é essa veste a qual nós estamos vestindo nessa presente existência para exercitarmos as leis de Deus. E reencarnar é reassumir o espírito à forma material de um novo corpo, que para os judeus seria a ressurreição. Mas como nós não podemos renascer no mesmo corpo, porque o corpo já está decomposto, não haveria essa possibilidade, o espírito, que é imortal, renasce em uma nova veste para dar continuidade à lei de progresso a todos reservada. Então, o que vem a ser reencarnação? Reencarnar significa a volta do espírito à vida no corpo físico. E aí nós poderíamos questionar: todos nós teremos obrigatoriamente que reencarnar? Sim, se nós formos analisar, raciocinar os ensinamentos do Cristo. O próprio Cristo, no diálogo, nós vamos falar mais à frente com Nicodemos, disse que todos nós deveríamos nascer novamente da água e do Espírito. Então todos nós necessitamos, por uma questão de equidade nas leis de Deus, porque não seria, se fôssemos raciocinar, não seria justo Deus fazer com que uns de seus filhos nasçam sadios, perfeitos, com toda a fartura necessária para a sua mesa, para o seu lar, enquanto outros nascessem na miséria, na doença. Isso não seria a justiça de Deus, já que, sabendo que nos criou simples e ignorantes, a todos nós igualmente. Então Deus propõe a encarnação do Espírito com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Esse é o objetivo nosso em cada reencarnação. Cada vez que nós retornamos ao corpo físico, é para que nós possamos ter a oportunidade de continuar de onde nós havíamos parado. Então nós estamos numa escola, sempre dizemos isso aqui, nós estamos num plano, no mundo de provas e expiações, no mundo imperfeito em que nós ainda somos muito materialistas. Nós estamos muito mais ainda para a matéria do que para o espírito. Nós ainda estamos presos a essas pequenezas da vida, mas a oportunidade que nós temos nessa escola evolutiva é de que a cada reencarnação, de onde nós paramos, continuarmos o nosso progresso. Então retorna quantas vezes forem necessárias a seu aperfeiçoamento espiritual. Então nós já morremos, nascemos, renascemos e vamos continuar nesse ciclo até que nós possamos chegar, como nos diz o Evangelho, a sermos seres angelicais, espíritos puros, que até hoje o maior exemplo que nós tivemos nesse plano foi do próprio Cristo. Tem também como objetivo o restabelecimento do equilíbrio mental e o refazimento do corpo espiritual, porque em cada existência nossa, nós podemos nos prejudicar, tanto mentalmente quanto espiritualmente, e nós precisamos desse retorno para dar continuidade a tudo isso, para que nós possamos nos refazer, tanto moralmente, como fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Então essas são algumas das
funções da necessidade da reencarnação. Então, quais seriam os fundamentos da reencarnação? A questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec, indagando da espiritualidade maior, faz o seguinte questionamento: em que se funda o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem: todos os espíritos tendem à perfeição, todos. Então não vai ficar, como diz o Cristo, nenhuma ovelha ficará desgarrada. E Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então nós estamos no colégio, estamos matriculados nessa escola, nesse colégio, nessa faculdade, e a cada disciplina que nós reprovamos, necessariamente nós teremos que retornar para exercitar essa disciplina. Então, muitas das vezes a gente reprova na disciplina do egoísmo, da falta de caridade, da paciência, da imprudência, da falta de fraternidade, de solidariedade, na avareza, na inveja, na maledicência, na falta de benevolência, de indulgência, de perdão. Então, essas provas nós teremos necessariamente que podermos repetir até que nós não tenhamos mais necessidade de passar por essas disciplinas. Aquelas que porventura nós tivermos conseguido nessa existência superar, não teremos necessidade de nos reprovar, mas a todos nós está garantida a perfeição no final da nossa escala evolutiva. A reencarnação na Bíblia, lá em João 3, versículos 1 a 12, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, que era um dos senadores dos judeus, que tinha muito conhecimento: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então nós já dissemos aqui em várias oportunidades que a reencarnação, a mediunidade, não é criação do Espiritismo, não é criação de Kardec. Já muito antes da vinda do Cristo, a grande parte dos povos judeus e hindus já acreditavam na reencarnação, já exerciam a mediunidade. Então, na época de Moisés, bem dizer, era olho por olho, dente por dente. Na do Cristo já foi contrário. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, perdoando 70 vezes 7 se fosse necessário. E depois veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, nos trazer, nos apacentar, nos trazer a fé raciocinada de que realmente são as coisas celestiais que nós devemos dar maior credibilidade ao invés das materiais. Porque ao nos desprendermos desse corpo físico, dessa veste carnal, que nos serve nesse presente instante para a nossa educação, para a nossa evolução nesse plano, ao retornarmos à erraticidade, lá nos depararemos com a nossa consciência nos cobrando aquilo que nós fizemos de bom e de melhor, bem como nos cobrará também tudo de malefício que nós tivermos praticado contra o nosso semelhante. E a questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Responde a espiritualidade: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Torna a repetir: para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, todas as asgruras, todas as dificuldades
pelas quais todos nós passamos. Nós temos momentos pálidos de felicidade neste plano. Nós vamos encontrar muito mais momentos de dificuldades, de dissabores, de tristezas do que de alegrias. Da existência corporal, nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim na encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então nós temos, na oportunidade bendita da reencarnação, 3 oportunidades. Primeiro, da expiação, de podermos reparar as faltas que nós cometemos nas existências passadas. Nós temos a oportunidade de vir como missionários, não no sentido daquele que nós conhecemos, dos grandes missionários, mas a missão de ser pai, a missão de ser mãe, a missão de ser um médico, de ser um professor, de levar conhecimento. Tudo isso é missão. E nós temos a oportunidade bendita, de acordo com a parte que nos tocar nos ensinamentos, na fraternidade, na solidariedade, de sermos também um tijolo na construção de um mundo melhor, a quem Deus nos deu essa responsabilidade. Então a marcha dos espíritos é progressiva, jamais descem da categoria que alcançaram. Ou seja, nessa presente existência que nós estamos vivenciando, nós podemos até não conseguir exercitar ou conseguir realizar aquilo pelo qual nós projetamos, preparamos no plano espiritual. Mas se nós não lograrmos êxito nessa presente existência, na próxima nós vamos continuar de onde nós paramos. O espírito não retroage, não regride. Então a gente sempre dá um passo à frente, jamais vamos marchar para trás, sempre para frente. É a lei de progresso, é a lei que Deus nos permite evoluir sempre. Então encarnamos nos mais diferentes mundos. Nessa presente existência estamos no plano Terra. Pode ser que nós não tenhamos a oportunidade de nascermos desse plano Terra na próxima existência. Podemos nascer em mundos mais inferiores. Isso não quer dizer que nós estamos retroagindo, muito pelo contrário. Mas diante de tudo aquilo que nós fizemos de ruim, de mal, poderemos nascer em mundos inferiores para que nós lá possamos auxiliar aqueles irmãos que ainda estão caminhando bem abaixo daquilo que nós já temos conhecimento, e a nossa missão será de auxiliá-los, a nossa prova, a nossa expiação será de auxiliá-los na senda evolutiva. Então os conhecimentos adquiridos nunca se perdem. Tudo que nós aprendermos nessa presente existência, nós levaremos para a erraticidade e depois para a nossa próxima reencarnação. Nós teremos flashes, evidentemente, de lembrança daquilo que nós vivemos. Nós não vamos recordar tudo. Com cada reencarnação, pela benesse do esquecimento, Deus nos livra de nos envergonharmos daquilo que nós praticamos de errado, como nos livra também da soberba, caso nós tenhamos sido alguém influente, alguém de posses, e a gente lembrar desse momento. Então, pela benesse do esquecimento, Deus nos livra desses desgastes, tanto da vergonha quanto da soberba. A nova existência começa onde terminou a anterior. Foi o que nós acabamos de falar. Se nós, nessa presente existência, conseguimos galgar alguns patamares, alguns degraus, é daquele degrau em diante que nós vamos conseguir. Na minha época de ginásio, se repetia de ano quando se reprovava uma matéria, tinha que fazer todas as matérias. Na lei divina, nós vamos repetir somente a matéria que nós reprovamos, ou seja, como na faculdade, nós vamos pegar uma dependência daquela determinada matéria. O Wagner, com certeza, na próxima existência, ficará dependente da disciplina paciência.
outros do egoísmo, outros da inveja, outros da avareza, outros da gula, outros da maledicência. Então cada um sabe onde que o calo aperta. Então a reencarnação não é um castigo, é isso que nós temos que levar em conta. Se sofremos é porque não soubemos usar o nosso livre-arbítrio. Falávamos inclusive no mês passado aqui sobre o livre-arbítrio. Deus não nos cobra nada, Deus não nos proíbe nada, tudo nós podemos fazer. Agora nós vamos ter que arcar com as nossas consequências. É a lei de ação e a lei de reação. Como dizia o Haroldo Dutra, numa explanação dele sobre a reencarnação, ele citou bem o livro Ação e Reação, onde André, conversando com Elise, louco para poder reencarnar, que já estava 20 anos pronto, desejoso para reencarnar, para cumprir novamente, reparar as faltas que ele havia cometido, mas ele não encontrava a alma a quem ele deveria reparar as suas faltas. Porque quem foi Elise? Ele teve um pai que era advogado, de muitas posses, de muito dinheiro, de muito prestígio, tinha sua mãe amorosa, zelosa, e ele também se formou em direito, mas não quis exercer e vivia da fortuna do dinheiro do pai. A mãe morreu e ele, já cobiçando a herança do pai, teve de sabor de que o pai teve um novo matrimônio com uma jovem de 32 anos, e o pai tinha 65. Ele, receoso de ter que dividir a herança com a nova esposa de seu pai, a envenenou e a matou. Na erraticidade, depois de desencarnado, o pai já o havia perdoado, a mãe já o havia perdoado, mas ele ainda não havia encontrado com a madrasta e ele precisava. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos nessa presente existência, com o ente querido difícil que nós temos, porque se eles foram nos colocados na nossa vida, é por esse motivo, para que nós possamos reparar, a gente possa dispensar toda a nossa benevolência, a nossa indulgência, o nosso perdão nessas pessoas que muitas das vezes a gente acha que são os entraves. Muito pelo contrário, foram colocados na nossa existência para que a gente possa superar as dificuldades que nós tivemos em vidas passadas. Então que a gente não perca o tempo, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos demorar para ter a oportunidade bendita de encontrar as almas às quais nós somos devedores e que nós deveremos reparar as nossas faltas. Então não é uma punição para o espírito, mas um meio de progresso. Tudo na vida é evolutivo. Nós estamos vivendo o melhor estágio da nossa existência. O espírito nasce simples e ignorante, e sua evolução não pode se dar em uma só vida terrena. Seria muita pretensão nossa, em uma única existência, nós cumprirmos todos os desígnios de um crescimento evolutivo que Deus tem para nós. Imagina quantas existências nós já vivenciamos e quantas ainda teremos pela frente. Então a reencarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. Não tem outra forma. Então muitas das vezes aquilo que às vezes a gente entende como uma dor que nos atinge é o momento em que nós estamos superando através do amor, da fé, da humildade, da resignação, cumprindo aquela prova, cumprindo aquela expiação. Então nós temos que ser pacientes e acreditar na justiça. Então existem 3 tipos de encarnação. A primeira, que a gente vem falando, os que eu deixei para falar agora, da expiação. Então é reencarnação por expiação, que significa redimir, resgatar, purificar-se de crimes, pecados ou faltas. É a oportunidade bendita que nós teremos de reparar as faltas cometidas. Encontra-se lá no Código Penal da Vida Futura, que é o livro Céu e Inferno, da codificação da doutrina espírita, trazida a lume por esse baluarte do espiritismo que é Kardec.
essa possibilidade. Todas as faltas que nós cometemos, nós vamos ter que repará-las. Deus já nos disse, nós não sairemos deste plano até que paguemos o último ceitil. Não seria justo que nós praticássemos todas as barbaridades na presente existência ou em outras e simplesmente ao término da nossa existência corporal nós rogássemos a Deus perdão e fôssemos viver, e Deus nos perdoasse e fôssemos viver lá no céu, ao som de harpas, junto com os anjos. Que justiça seria essa? Então Deus não nos cobra nada, Ele simplesmente nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos agir de acordo com a nossa consciência, mas a própria consciência nossa é quem nos cobrará. E nós teremos essa oportunidade de expiar. Então a expiação consiste nos sofrimentos, tanto físicos quanto morais, que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte na erraticidade. Porque, como o espírito é imortal, ao deixarmos o plano físico, nós já falamos, nós não vamos passar a ser anjos nem demônios simplesmente porque desencarnamos. De acordo com aquilo que nós vivemos, de acordo com aquilo que nós praticamos, é que nós vamos levar para o plano espiritual. Então lá nós vamos entrar em sintonia com os grupos que comungam dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos, das mesmas atitudes que nós praticamos. Se nós praticamos coisas boas, vamos estar no grupo das pessoas que praticaram coisas boas. Se nós praticamos coisas não tão boas, outras ruins, vamos estar sintonizados com esse grupo. E se só praticamos coisas ruins, também estaremos sintonizados com esse grupo. Então vai depender de nós. E mesmo na erraticidade, lá encontrando no plano espiritual, antes de retornarmos à nova veste carnal, nós poderemos lá também cometer equívocos, obsediar, induzir irmãos menos preparados do que nós, que lá já chegamos, quando estes chegam, em obsediá-los, em fazer com que cometam delitos induzidos por nós. Então tudo isso vai ser pesado e sopesado para que possamos ter uma outra oportunidade. Temos também a reencarnação como prova. Cada nova existência é uma prova para o espírito. São frequentemente provas escolhidas pelo espírito para a sua purificação e adiantamento. Assim, a expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, como nós vimos, a expiação, ela repara as faltas, os crimes, as dívidas contraídas, tudo que nós fizemos de malefício. Mas a prova não. A prova não quer dizer que nós tenhamos cometido uma falta, mas sim que nós escolhemos uma prova, se bem suportada na próxima existência, nós possamos galgar patamares evolutivos, subirmos de degraus mais rapidamente, mais seriamente. Muitas das vezes falhamos nas provas que nós achávamos que daríamos conta na presente existência. Mas isso não impede que na próxima nós tenhamos condições. Então, através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício, ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. É o que a prova nos propicia, que a gente evolua a nossa personalidade e a nossa inteligência. Então a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Nós somos como crianças ainda engatinhando, nós somos preguiçosos. Se for para nós irmos para uma festa, para um casamento, para um churrasco, para um aniversário, nós não arrumamos tempo, disposição na mesma hora. Mas se formos para levantar às 6 da manhã para fazer uma sopa, fazer um almoço fraterno, ai que preguiça, que coragem, está frio. Somos nós ainda, engatinhando, presos à matéria, e nós precisamos nos desvencilhar o quanto antes desse orgulho, desse egoísmo
que é a negação da humildade, da caridade, a fim que nós voltemos à lei de amor e de caridade. Missão é uma tarefa a ser cumprida pelo Espírito encarnado. Então aí eu coloquei um exemplo aí dos socorristas, tem a missão de pais, filhos, políticos, médicos. Então, escolhi a missão minha de ser pai. E muitos, além de ser pai naturais, ainda adotam outros, auxiliando àqueles que não têm condições ainda de assumir uma paternidade ou uma maternidade, e adotam e educam como se seus fossem esses filhos. E na realidade, nós já vimos através do Evangelho que a verdadeira família não é a família de sangue, mas é a família universal espiritual. Todos nós somos espíritos. Nós temos, muitas das vezes, no nosso círculo, amigos que nos são muito mais caros do que irmãos de sangue, do que uma mãe, do que um pai. Nós nos damos muito mais com esse irmão, nos compreendem muito mais, nos assistem muito mais. Então, a verdadeira família já está, quando Cristo perguntou também: quem são meus pais, quem são meus irmãos? Então, são aqueles que comungam dos mesmos ensinamentos de Deus e que têm a oportunidade bendita de, nessa caminhada fraterna, uns ir ajudando os outros nessa caminhada. A missão é uma tarefa específica que objetiva o quê? O bem da criatura. Um exemplo que eu gosto de citar sempre, que eu tenho o maior respeito, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Todo homem sobre a terra tem uma missão, seja ela pequena ou grande, porém o objetivo sempre é a prática do bem. E o exemplo que nós tivemos, a grata honra de termos nascido aqui em Uberaba e termos convivido com o próprio Chico. Exemplo maior de caridade não tem. E missionário como foi o Chico, que até os 7 anos levava ponta de faca, de garfo da sua madrasta, que aos 5 anos já desenvolvia sua mediunidade através da sua mãe, Maria João de Deus, que teve problema de uma catarata logo novo, em que diz lá no livro Lei de Reencarnação, onde Dr. Odilon, Dr. Inácio e Domingas conversam, dialogam naquele livro magnífico do Lei de Reencarnação, quem puder ler, falam exatamente sobre isso, que Chico era para ter nascido em Ribeirão Preto, a espiritualidade inferior, sabendo mudar a encarnação dele, era para ter nascido, não me recordo qual a outra cidade, também mudou e acabou nascendo onde? Em Pedro Leopoldo, justamente para se livrar da corrente de espíritos inferiores que tentavam de todas as formas coibir o seu nascimento, a divulgação da doutrina, que sabiam que seria um espírito da grandeza de Escol, que era o Chico. Então tudo isso serve de exemplo para que nós possamos dar valor à nossa presente encarnação e realizarmos tudo aquilo que realmente nós viemos para realizar, que o nosso único objetivo é a prática do bem. Então, um espírito querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso. É a oportunidade bendita que nós temos de sair vitorioso dessa vida, exercendo com vontade firme, não é só ter a vontade, né? Mas a decisão de exercitar. Então, o esquecimento do passado, oportunidade bendita que a providência nos traz para que possamos seguir livres rumo à perfeição, sem consciência de culpa. É aquilo que nós falamos todos os dias. Nós temos que nos auto-perdoar por tudo que nós cometemos de erro, é o auto-perdão, porque não adianta nos ficarmos culpando.
Nós temos que reconhecer os nossos erros, nos auto-perdoarmos e seguirmos em frente, que só nos prejudicaria, sem soberba que só nos levaria ao fracasso. Foi o que eu disse. Se nós lembrássemos que nós, na vida passada, praticamos um assassinato, que nós praticamos um roubo, espoliamos uma determinada família, causamos a desgraça de muitas pessoas, se nós lembrássemos disso nessa presente reencarnação, como nós viveríamos? Da mesma forma, se nós lembrássemos que tivemos a oportunidade bendita, com posses em nossas mãos e não fizemos nada, aquele que batia em nossa porta pedindo um pedaço de pão, pedindo um agasalho, essa soberba também causaria muitos desatinos para nós. A escolha da reencarnação, ela se dá de duas formas: inconsciente, ou também conhecida como compulsória, que é aquela que é obrigatória. O espírito não tem escolha, é aquela que colhe o espírito sem prévia concordância dele e até sem o seu consentimento. Então, muitas das vezes, nós nos deparamos com alguns irmãos que não tem condição de pôr o alimento na própria boca, depende a vida inteira das outras pessoas. O que será que esse espírito fez em existências passadas para que nascesse dessa forma? Então, às vezes a gente fica com dor, tal, castigo. Muitas das vezes ele próprio pediu para vir desse jeito. Eu não me recordo o nome agora, mas eu acho que foi o Encontro dos Oito, chama o livro, eu não lembro o autor, que fala da reunião entre 8 espíritas suicidas. E ocorre que muitas das vezes é uma oportunidade bendita para que a gente não venha cometer esse desatino. Se a pessoa numa presente existência suicida, dá um tiro na cabeça, e ela na próxima encarnação pode ocorrer a mesma coisa, então vamos supor que ela venha sem os braços, mas ela tem as pernas só, num prédio pula. Ela vai ser suicida em outra vida. O que acontece? Para que ela não fraqueje, o que Deus faz com ela? Permite que ela venha sem os braços e vem sem as pernas, sem os movimentos dos braços e das pernas. Ela não vai ter como suicidar, ela vai conseguir cumprir naquela existência, dependendo dos outros, tendo conhecimento, tendo discernimento, o seu cérebro trabalhando, ela vendo e não podendo às vezes nem falar, mas percebendo tudo à sua volta durante 60 anos, 70 anos, resgatar, reparar esses débitos, expiação, prova. Mas diz também esse livro, Lei da Reencarnação, que eu falei há pouco, que a grande maioria dos reencarnantes vem por determinismo da lei e das leis de Deus, porque não compreendem ainda o seu destino na vida, como espíritos eternos que somos. Não só os católicos, os protestantes, que chegam no plano espiritual em busca de um céu, de um juízo final, mas principalmente os espíritas, que também não têm conhecimento ainda, não têm consciência de como proceder no novo projeto reencarnatório. Então, por determinismo, não tem essa escolha. Então, o próprio Deus, através dos benfeitores espirituais, determina que tipo de reencarnação terá aquele espírito. Mas aqueles que já têm conhecimento, que têm oportunidade, que já praticaram coisas boas, praticaram bem, têm essa oportunidade, que é a reencarnação consciente. É através de uma avaliação kármica, junto com um guia de luz, os amigos simpáticos, o anjo guardião, ou os benfeitores espirituais, como queiram chamar, leva em conta o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Mentores estudam seus débitos e méritos, aquilo de bom e de ruim que nós praticamos, programando em seguida os principais acontecimentos da nossa próxima existência nessa carne. Mas aí nós já teremos que já estar desvencilhados, em nossa grande maioria, da prática do mal.
desprendidos de toda materialidade, quase toda materialidade, que nós teremos que retornar aqui ainda, para que nós possamos ter esse certo livre-arbítrio de poder, junto com nossos anjos guardiões, ou os benfeitores, traçar qual é a possibilidade, o que é que eu consigo, que eu não consigo realizar na próxima reencarnação. E aí, traçado isso, vai começar a se preparar o nosso retorno à carne. Então, isso tem que ter o quê? Merecimento. Então, a reencarnação se baseia em quê? Nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus criou todos nós, simples e ignorantes, destinados a sermos seres angelicais, espíritos puros um dia, por que que escolheria um de uma forma, um de outra, um para sofrer e outro para ser feliz? Que pai, que mãe, tendo 4, 5 filhos, escolheria que 2 fossem felizes, que 3 fossem infelizes? Então isso não existe na lei de Deus. Nós temos que raciocinar por isso. Nós temos que, através dessa fé raciocinada, através dessa luz que o Espiritismo derramou sobre todos nós há mais de 160 anos, nós podemos descerrar esse véu da ignorância que ainda pairava sobre cada um de nós. Então a reencarnação nos dá um meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. Esse é o objetivo de cada reencarnação. Nós possamos reparar os nossos erros e continuar progredindo sempre. Então nós, seres criados por Deus, muitas vezes transgredimos suas leis. E por isso mesmo somos forçados a sofrer as consequências, necessitando para tanto de quê? Arrependimento, expiação e reparação. Todos nós, indistintamente, ao nos depararmos no plano espiritual, a nossa consciência vai nos cobrar por tudo de errado que nós fizemos, todo o bem que nós deixamos de fazer. Isso vai se dar através de quê? Do arrependimento. Após nós termos nos arrependido sinceramente, porque aqui nós podemos maquiar, podemos esconder entre nós, fingir para nós aqui, mas no plano espiritual a cortina abre-se e nós não temos como esconder nada diante de Deus, diante da nossa consciência, diante do Cristo. E após arrepender, nós teremos a oportunidade de expiar. Nós vimos ali os sofrimentos morais, os sofrimentos físicos, e reparar todas as nossas faltas cometidas. Está lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Salvo engano, no artigo 18, 17 e 18, nós deveremos arrepender, depois nós deveremos expiar e nós vamos ter que reparar. Não sairemos deste plano até que paguemos o último ceitil. Não haveria justiça na lei de Deus se nós fizéssemos as coisas todas atabalhoadas, erradas, equivocadas, cometêssemos inúmeros equívocos e simplesmente pedíssemos perdão e não tivéssemos que reparar as faltas. Enquanto outros fizeram tudo de bom, tudo de certo, e também partilhasse da mesma oportunidade. Que justiça seria essa? Então, como diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. E é isso que nós estamos aqui. É para que a gente possa fazer essa reforma íntima, essa reforma moral tão necessária, essa mudança de postura no trato com o nosso semelhante, enquanto nós estamos na lida com eles, para que não nos arrependamos amanhã
Chico também já nos dizia: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E é o que nós temos que fazer. Nós não podemos mais alegar ignorância e desconhecimento das leis de Deus. Muito será cobrado a quem muito for dado. Então, de nós, muito será cobrado, porque nós já temos o conhecimento, nós já temos o entendimento, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos que saber fazer. Se não mudar o que faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem. Então, vamos fazer da nossa existência algo de bom, que nós possamos realmente mudar o nosso hoje para que os amanhãs não sejam igualzinho a ontem, não sejam igualzinho a hoje, sejam dias melhores, que sejamos nós melhores, que nós consigamos realmente galgar esses degraus que vão nos levar ao topo da escada de Jacó, com todo o conhecimento, com todas as virtudes que nós precisamos ter para nos tornarmos um dia espíritos puros, ou que nas próximas existências possamos vir aqui melhores do que estamos na atualidade, praticando cada vez mais o bem, praticando cada vez mais a caridade, o amor fraterno, a solidariedade, o respeito e cumprindo os dois mandamentos principais da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Então Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Que a nossa consciência não nos cobre amanhã aquilo que nós poderíamos ter feito para a nossa melhoria, para auxílio do nosso semelhante aqui no plano terra, e nós deixamos de fazer. Que Deus, Jesus, a espiritualidade maior, possa continuar nos envolvendo, derramando suas bênçãos sobre cada um de nós, com muita saúde, muita paz, amor e respeito. Gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma vez, agradecer ao nosso irmão Wagner pela luz do aprendizado. Se o passado de alguma forma nos levou ao erro, o futuro se renova todos os dias, graças a Deus. Em se tratando da reencarnação, agradecer ao nosso irmão, nosso mestre amado Jesus, pela luz do aprendizado. Semeaste na terra a semente chamada amor. Já é chegada a hora de colher os frutos que Jesus semeou. Alimente a vossa alma na luz da fé, amor e caridade. Nas páginas do Evangelho, Jesus nos traz a mensagem. Faça da vossa parte e da minha lhe ajudarei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Convido a todos vós a fazer uma prece agradecendo a Jesus a semente chamada Evangelho. Amor, caridade,
Senhor, dai-nos força para trabalhar, levar o alimento ao corpo e à alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e o pão, acolher com ternura e carinho irmãos em desequilíbrio. Todos nós fizemos um compromisso, amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo. Estamos no mundo em regeneração, compartilhe o vosso amor com os seus irmãos. Senhor, dai-nos força para trabalhar, levar o alimento ao corpo e à alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e o pão, acolher com ternura e carinho irmãos em desequilíbrio. Todos nós fizemos um compromisso, amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo. Estamos no mundo em regeneração, compartilhe o vosso amor